Quero ler com vocês um texto que está no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13 ao 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o perigo da soberba. A soberba nos negócios. Antes eu queria orar. Pai, te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e de estarmos, Senhor, todos expostos à sua palavra. Abrimos, Senhor, a sua palavra, que é o manual de vida, e como todas as áreas da nossa vida, nós temos instruções desse manual, nos negócios, Senhor, nas finanças, não é diferente. Nós queremos ouvir aquilo que a tua palavra tem a nos dizer, e eu te peço que o Senhor nos confronte nessa noite, que nós possamos, Senhor, abrir os nossos olhos para os perigos, Senhor, que a soberba representa em nossas vidas, representa, Senhor, para as nossas famílias, representa, Senhor, para os negócios que o Senhor mesmo nos confiou. Que possamos ouvir a sua palavra e que ela nos dê direção e sabedoria, para que de agora em diante, Senhor, nós possamos ser humildes e caminharmos, Senhor, segundo a direção que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Então vamos falar um pouco sobre soberba, que a Bíblia fala bastante sobre isso. A Bíblia fala muito de negócios, e é um manual, como falei agora na oração, para todas as áreas das nossas vidas. E a área de negócios, ela é muito bem representada na palavra de Deus. Aqui nós temos um texto que é muito específico para negócios. Tiago aqui está falando especificamente para homens e mulheres de negócios. E ele traz nesse texto um alerta. Nós vivemos numa época em que o sucesso dos negócios é muitas vezes medido pelo quanto podemos conquistar, pelo quanto podemos lucrar e a rapidez com que conseguimos alcançar esses resultados. É só você abrir a internet e você vai ver ali, ainda mais se você já tem pesquisado a respeito, vem mais, né? Porque os algoritmos vão fazer com que você veja isso toda hora. Você vai ver ali diversas maneiras de você ficar rico antes do sol se pôr amanhã cedo. Sempre tem uma estratégia, aqueles vídeos intermináveis, né? Eu estou falando porque eu já li também, já vi. Então, mas esse anseio assim por dar certo, por ser bem sucedido, não tem nada de errado nisso, a não ser que você esteja fazendo isso com a motivação errada. E talvez na próxima semana a gente pode falar um pouquinho sobre um texto que Timóteo fala, que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em muitas armadilhas. Essa não é a nossa motivação para os negócios. E aqui Tiago está falando de outra motivação, que é uma motivação também doentia, que é a soberba. E quantos homens e mulheres de negócios hoje estão cegos pela soberba, pela arrogância, pensando que têm controle sobre suas vidas e sobre seus empreendimentos. Eles fazem planos grandiosos, dizem que vão para tal lugar, que farão negócio e enriquecerão. Mas Tiago nos lembra que nossa vida é como neblina. Estamos aqui hoje e podemos não estar amanhã. E não há nada errado em planejar. A questão é planejar com confiança em quem? E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Quando começamos a acreditar que podemos fazer qualquer coisa que colocamos em nossas mentes, sem considerar a vontade de Deus, estamos caminhando na estrada perigosa da soberba. E a Bíblia é clara sobre o que acontece com os soberbos. Lá no próprio livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que esse texto quer dizer? Que Deus ele coloca a mão no peito do orgulhoso, do arrogante e do soberbo. Ele segura ele se opõe, ele não está só se segurando, ele está se colocando numa oposição
ao soberbo. E a Bíblia fala lá em Provérbios que a soberba é o princípio da queda. Muitas vezes a arrogância entra no coração do homem de negócios e ele se esquece de que a sua vida e o seu sucesso dependem de Deus. A história está cheia de exemplos humanos, de homens e mulheres que desafiaram Deus com relação a empreendimentos, a negócios, e o mais emblemático está no livro de Gênesis, já no comecinho da história da humanidade. Lá no Gênesis capítulo 11 fala sobre a Torre de Babel. E lá eles falaram assim: nós vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eles estavam tão cheios de si que achavam que poderiam alcançar o céu com seus próprios esforços. Mas Deus frustrou seus planos, confundindo suas línguas e espalhando-os pela terra. O medo que eles tinham de ser espalhados acabou acontecendo por causa da soberba deles. E às vezes aquilo que a gente mais teme é o que nos sobrevém. A gente vê isso também no livro de Jó. Jó, a maioria de vocês conhece a história. Jó, acho que no capítulo 2 fala assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. E às vezes por temor a gente se esforça tanto, por temor a gente se lança nos negócios, por medo do futuro, por medo de não ter, por medo de faltar. Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus, e Ele é nosso Pai, e Ele cuida de nós. Então o medo não pode ser, assim como a soberba, também não pode ser a razão pela qual a gente empreende, a razão pela qual a gente quer prosperar. Outro exemplo bem marcante, e é mais recente, é a história do Titanic. Chegou-se a dizer sobre esse barco que ele era inafundável. E alguém disse que nem Deus poderia afundar aquele navio. Mas no primeiro viagem inaugural dele, ele se deparou com um iceberg e afundou. Outro exemplo era um dirigível de Hindenburg, que era um dirigível enorme. Isso foi no ano de 1937. Ele fez um voo espetacular, mas quando aterrissou, em poucos minutos, ele pegou fogo e desapareceu. E existe um texto lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 12 ao 18, onde Deus ele nos adverte sobre essa questão da soberba, da arrogância. E aqui esse tema é importante para você que pode estar prosperando já nos negócios, mas também para você que está começando. E aqui nesse texto de Deuteronômio era para pessoas que iriam começar a prosperar ainda, mas Deus já estava dando um alerta para eles. Esse povo tinha saído da escravidão e Deus estava trazendo eles para um lugar onde mana leite e mel. E eu acredito que é esse lugar que todos nós queremos chegar e está disponível para cada um de nós. Talvez seja esse lugar que representa essa ficha da sua campanha. É um lugar onde mana leite e mel. E talvez esse texto aqui não seja um alerta para você. Talvez a soberba nem chegou no teu coração ainda, mas ela vai tentar chegar. E Deus está alertando aqui no versículo 12, diz assim: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.
Esse texto é muito interessante, eu sempre cito ele, porque aqui diz que o Senhor coloca nas nossas mãos a capacidade para produzir riquezas. E isso não é problema para Deus. É difícil a gente, muitas vezes, quebrar esse paradigma dentro de nós, aonde nós fazemos uma separação entre as coisas de Deus e as coisas materiais, e nós achamos que duas coisas não se misturam. A área material e a área espiritual de nossas vidas, mas isso aqui não é um conceito bíblico. Isso aqui é um conceito grego, e não tem nada a ver com Bíblia. A Bíblia, desde de Gênesis até Apocalipse, você vai ver ouro, você vai ver prata, você vai ver riquezas, e você vai ver homens que são sábios em lidar com essas coisas, e você vai ver homens que não são, da mesma forma que a gente vê hoje em dia. E o que Deus está nos mostrando é que nós precisamos ser sábios, e nós precisamos ver que a fonte para todas as riquezas, a fonte para a prosperidade, a fonte para a provisão, se encontram nele, e nunca é na força dos nossos braços. Esse é um alerta poderoso. Deus sabia que com a prosperidade viria o perigo de esquecer dele. E esquecer que ele que deu força e capacidade para aquelas conquistas. E o mesmo perigo ronda cada um de nós hoje. Acreditar que nosso sucesso vem apenas da nossa inteligência, do nosso esforço e das estratégias. É uma forma da gente esquecer de Deus. Quando a gente está começando, a gente ora, faz campanha, pede para alguém orar, interceder por nós, mas o tempo vai passando, e aí nós temos a tendência, isso é comum ao ser humano, de esquecer de Deus, e de passar a confiar na nossa inteligência, nas nossas forças, no capital que nós temos, na experiência que nós acumulamos, e isso é um alerta que eu e você precisamos ouvir nessa noite. Blaise Pascal, ele tem uma frase que diz assim: a grandeza do homem está em saber reconhecer a sua pequenez. Isso é ser humilde. Por mais poderoso, por mais bem-sucedido que você seja, ou que vai chegar a ser um dia, você ainda precisa reconhecer a sua pequenez diante de Deus. Ser humilde não é você desprezar aquilo que você tem, você falar que você não é nada, é você falar que você não tem nada. Ser humilde é você reconhecer que tudo aquilo que você tem é porque você tem um Deus que está no céu e que tem te abençoado. Ser humilde é você reconhecer que você tem uma equipe que trabalha com você e que sem eles você não tinha chegado ali. E ser soberbo, ser arrogante, é bater no peito e falar que foi você sozinho que chegou lá. Então ser humilde não tem nada a ver com você não ter. Ser humilde tem a ver com você reconhecer o porquê que você tem. E essa frase é muito importante e impactante. A grandeza do homem está em saber reconhecer a sua pequenez. Tem um exemplo na Bíblia que nos mostra uma posição contrária a essa. É a história de Isaac, lá no Gênesis capítulo 26. Eu não vou ler o texto, mas se você quiser ler depois, Gênesis capítulo 26, você vai ver Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa. Ele estava em uma terra e veio uma grande seca nesse momento onde ele estava ali. E como qualquer pessoa sensata, como qualquer homem de negócio, ele pensou em sair daquela terra e ir para um lugar onde não houvesse seca, onde ele pudesse, como um agricultor, ele continuar a produzir, continuar a semear, continuar a operar os seus negócios. Mas Deus interveio na história e falou, não, porque Isaac queria ir para o Egito. E aí Deus falou, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E contra toda a lógica, contra o que os olhos dele poderiam ver, Isaac obedeceu à voz de Deus. E ele permaneceu naquela terra que estava passando por uma seca, ali ele semeou, e o texto diz que ele colheu, naquela mesma época, em época de seca, ele colheu 100 vezes mais. E o texto não para aí, o texto fala que esse homem ficou rico, e continua, ficou muito rico, e depois fala, ficou riquíssimo. Então, olha que interessante. Aqui nós temos a história de um homem que foi humilde, e que ouviu a voz de Deus em meio a uma situação
é muito complicada. Nós passamos recentemente, não só no Brasil, mas no mundo todo, pela pandemia, e essa pandemia foi muito complicada. Eu conheço muitas histórias de pessoas que na pandemia cresceram, talvez um de vocês aqui. Pô, olha lá o Sérgio. Sérgio ouviu a voz de Deus no meio da pandemia. Abriu um negócio sem ter dinheiro. E prosperou. Porque teve fé, confiou em Deus. Enquanto muitas pessoas chegaram para ele e falaram que era loucura. Então, no meio de uma seca, Isaac, ele prosperou. Porque ele decidiu obedecer a Deus. Decidiu ouvir a Deus e obedecer. E é interessante que muitas vezes nós pedimos para Deus nos falar. Fala comigo, Senhor. E isso aí não é um problema para Deus, Deus fala. O problema está em a gente obedecer. Contra todas as circunstâncias. E isso fala de fé. Isaac poderia ter seguido o seu próprio plano, ele poderia ter ido para o Egito, confiando em sua sabedoria, mas ele escolheu confiar em Deus, mesmo quando o caminho parecia incerto. E foi essa obediência que trouxe a verdadeira prosperidade. Olha que frase legal, 2 frases legais. A fé nunca sabe aonde está sendo levada, mas ela ama e conhece aquele que está levando. Oswald Chambers. Olha essa. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Se você souber quem que está te chamando, se você souber quem que está te guiando, ainda que seja desconhecido, ainda que seja maluco, você vai seguir. Nós falamos aqui 2 reuniões atrás sobre a história da pesca milagrosa. Jesus falou, Pedro, põe o barco lá onde tem água mais profunda e joga a tua rede. O horário estava errado, né, porque a pesca se daria à noite. Pedro já tinha passado a noite toda pescando e ele não conseguiu nada, ele tinha toda a experiência para pescar, mas ele falou assim, olha, porque é o Senhor que está falando, eu vou obedecer. Então, às vezes, a tua experiência faz com que você se ensoberbeça e você ache que ninguém mais pode te dar uma opinião sobre aquilo que você está fazendo. E pode ser aí que está começando a tua queda. Mas pode ser aqui e agora que você pode estar vendo aonde você está errando. E pode estar sendo a oportunidade de você recomeçar, de você retomar. O que nós precisamos fazer? Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil em seus negócios hoje. Aliás, todos os dias tem decisões difíceis para tomar. Quem que você vai pagar primeiro? Quanto que você vai fazer? Se você vai aceitar uma proposta, se você vai rejeitar? Se você vai comprar algo, se você vai deixar para a próxima semana? Se você vai aceitar uma proposta do banco, um dinheiro fácil que está surgindo, e às vezes você nem tem necessidade de pegar, e às vezes você pega porque você acha que você sabe o que vai fazer com ele, e aí é um grande problema que você está criando lá para frente. Mas às vezes é uma grande solução, mas isso depende de quem você está ouvindo. Talvez o mercado pareça seco para você, tem uma seca acontecendo, e parece que a seca é só no teu negócio. Você olha para os lados e as outras pessoas parecem estar prosperando. E você está pensando em buscar oportunidades em outro lugar, mudar de ramo, mudar de cidade. Mas antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se, o que Deus quer que eu faça? Essa é uma grande pergunta. O que Deus quer que você faça? Não é errado planejar, não é errado querer crescer, mas é errado pensar que você pode fazer isso sem a bênção e a direção de Deus. Tiago nos adverte, em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Devemos nos submeter à vontade de Deus em tudo o que fazemos. É isso que a gente ora. Pai, que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Eu te motivo a fazer essa oração no teu negócio. Você chega lá no teu escritório, na tua loja, olha para o céu e fala, Pai, que seja feita a sua vontade, aqui no meu escritório, aqui na minha loja, aqui na minha fábrica, como é feita no céu. Que a sua vontade seja feita aqui. Essa é uma oração de fé.
Porque a vontade de Deus, ela muitas vezes pode nos assustar. Mas lá em Romanos capítulo 12, fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Às vezes a gente tem medo de fazer essa oração porque a gente acha que Deus está contra aquilo que a gente quer. Mas lá em Romanos capítulo 8 fala, se Ele é por nós, quem será contra nós? É preciso que a gente tenha fé que Deus é por nós e que Ele é por você nos seus negócios. Mas existe um outro lado da história, que é o lado dos soberbos que estão prosperando. Ô Saulo, você está falando tudo isso para mim, mas está cheio de soberbo prosperando. Isso aqui é um tema muito antigo. Se você abrir o Salmo 37, você vai ver o salmista falando sobre Deus, sobre esse assunto. E no Salmo 73, é bom você lembrar, 37 e o 73. Você vai ver o mesmo assunto. Eu quero ler com você o Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Você está olhando para a pessoa e você está achando que é assim, né? A grama do vizinho parece mais verde que a sua. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe em suas palavras até saciar-se. Isso aqui é interessante, versículo 9. Está falando da influência que tem alguém bem-sucedido. E é por isso que nós precisamos nos levantar com fé, crer na direção que o Senhor vai nos dar nos negócios, porque Deus quer levantar uma geração de empresários, de empreendedores influentes nessa cidade, para que as pessoas não se percam, como está escrito aqui no versículo 9. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe em suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pode passar no coração, né, de alguém, puxa, eu estou buscando Deus, isso está sendo inútil para mim. Né? Olha aquele cara não está nem para Deus, ele está aí para si mesmo, o Deus dele é o dinheiro. Olha como ele se dá bem, olha como tudo para ele dá certo. Está sendo inútil para mim vir nessa reunião do impacto. Está sendo inútil para mim fazer essa campanha. Está sendo inútil para mim orar, pedir intercessão. Será? Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Você está no santuário de Deus agora. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio.
proclamarei todos os teus feitos. Aqui o salmista, ele está confessando a inveja dele. Ele está confessando que ele está com o olho na prosperidade dos ímpios. Ele está confessando que chegou a passar no coração dele que não vale a pena servir a Deus. Chegou a passar no coração dele que quem é abençoado é quem não anda com Deus. Mas ao entrar no santuário do Senhor, a procurar a resposta em Deus, ele viu que o maior bem que ele tem é o próprio Deus. Ele viu que o maior bem que ele tem no céu e na terra é a própria presença de Deus. E essa aqui é a maior vantagem que nós temos nos negócios. Essa é a maior vantagem que alguém pode ter em empreender. É você estar em sintonia com o seu Deus. É você estar caminhando com aquele que é o primeiro empreendedor da história. É aquele que é o primeiro que criou algo. Quando você lê o livro de Gênesis no capítulo 1, e se você não conhece nada de Deus, as primeiras coisas que você vai saber sobre Deus é que Ele é trabalhador, é que Ele é criador, é que Ele é empreendedor. Então é esse Deus que caminha com você, que está atento a ouvir a sua oração e que está disposto a te revelar e a falar contigo. É esse Deus que quer que você prospere. Leia Jeremias capítulo 29, versículo 11. Esse próprio texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 8. Deus quer que você prospere, mas Deus quer que você mantenha um coração humilde. Deus quer que você reconheça quem que te entregou essa ideia, quem que te levou a ser bem-sucedido, para que através desse testemunho o nome dele seja exaltado, não porque Deus quer que o nome dele seja exaltado por nada, porque ele tem um propósito. Ele quer que as pessoas o conheçam através daquilo que ele vai fazer na sua vida. Ele quer transformar vidas. Atrás de um homem de Deus próspero, existe uma família bem-sucedida, existem casamentos fortes, existem filhos que têm saúde emocional, espiritual, existe uma casa que existe paz, existe um lar ali. Enquanto na vida dos ímpios, eles são bem-sucedidos, sim, só financeiramente, muitas vezes, mas atrás deles tem um rastro de destruição na família. Tem filhos que não têm o coração do pai, e o pai não tem o coração dos filhos. Tem casamentos que estão prestes a se acabarem, ou estão por um fio, ou estão por aparência. Quando Deus levanta um homem, a ideia dele não é só prosperar financeiramente, porque prosperidade do ponto de vista bíblico não é só dinheiro, não é só finanças. Prosperidade do ponto de vista bíblico é toda a sua vida. Salmo 23, o rei Davi, no versículo 1 ele diz assim: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Isso é que é prosperidade. E é nessa prosperidade que Deus quer te levar. Mas para Deus te levar e te conduzir a esse lugar, o teu coração não pode ser soberbo, porque o soberbo não entra nesse lugar. O soberbo não entra no lugar aonde Deus quer cuidar, onde Deus quer apacentar. Leia o Salmo 23. O salmista está falando: o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Ele que me leva para descansar, Ele que me dá alimento, Ele que me leva para águas tranquilas. Quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada, porque o meu Deus me protege, o cajado e a vara dele me dão proteção. É Ele que me leva a me assentar na frente dos meus inimigos, prepara uma mesa para mim na frente deles, derrama óleo na minha cabeça, me dá unção. E eu vou voltar na casa dele todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Aqui está falando de um homem que está falando aqui, é um rei poderoso, mas ele está falando que ele é igual uma ovelha para o Senhor. Ele está falando que ele depende do Senhor, ele está falando que é o Senhor que o conduz, que o alimenta, que o protege, que o faz prosperar. E esse é o coração que nós precisamos ter, como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres de Deus nos negócios. Porque se nós tivermos esse coração, um coração humilde, um coração que ouve, um coração que obedece, nós vamos colher 100 vezes mais na seca. Nós vamos pescar mesmo na hora errada, e nós vamos trazer nossas redes cheias de peixes.
Nós vamos prosperar porque Deus quer que nós prosperemos. Porque atrás da nossa prosperidade existe uma porção de gente que vai ser alimentada com os nossos peixes. Uma porção de gente que vai ser alimentada com a plantação que nós vamos colher 100 por 1. Uma porção de gente que vai ser impactada, influenciada por aquilo que a gente vive. Uma porção de gente que vai conhecer esse Deus e vai querer saber mais dele através da sua vida. Deus tem um propósito com os seus negócios. E esse propósito é muito mais do que você. É muito mais do que suas riquezas. É muito mais do que os bens que você vai poder comprar. Esse propósito é eterno. E esse negócio faz parte de Deus, porque esse negócio é de Deus. Você crê nisso? Eu quero te convidar a ficar em pé, para a gente orar, pedindo a Deus para nos dar esse coração, um coração humilde, para que Ele acalmar a nossa alma, porque às vezes as decisões, elas nos apertam, nos espremem. As pessoas nos colocam numa situação que a gente precisa decidir agora, porque se você não decidir agora, outro vai pegar o teu negócio, a tua oportunidade. Se você não decidir agora, o problema vai te destruir. E olha, gente, eu falo com propriedade. Por causa de pressão como essa, eu entrei muito enrascada nos negócios. Eu assinei documento em banco que eu não devia ter assinado. Fiz minha mulher assinar documento no banco que ela falou, não, eu não vou assinar. Não, assina que vai dar tudo certo. Não deu. Até hoje eu estou resolvendo esses problemas. Por causa de pressão. E eu já conhecia Deus, eu já conhecia a palavra dele. Por causa de pressão, eu fui avalista. E eu não deveria ter sido. Eu confiei na pessoa que eu não deveria ter confiado. Por causa de pressão, a gente se associa com quem não deve se associar. A gente vende na hora de comprar. A gente entrega de graça aquilo que tem muito valor. Tem a história de Esaú. Esaú, ele era o primogênito, filho de Jacó. E ele tinha algo muito precioso, que pertencia a ele, que era o direito da primogenitura. Na Bíblia, a primogenitura garante ao primogênito dupla bênção. E um dia Esaú chegou com fome. E ele viu o irmão dele, que tinha feito uma sopa, um caldo vermelho. E ele fez de propósito aquilo. Ele fez aquilo para tentar o irmão dele. E aí Esaú chegou cansado da caça e viu o irmão dele com aquela sopa quentinha. E ele falou, eu quero dessa sopa. E Jacó falou para ele, não, só se você me der o seu direito de primogenitura. Por causa de algo passageiro, por causa de algo que estava acontecendo naquele momento, um sentimento, um vazio, uma fome, um desespero, ele vendeu aquilo que não podia ser vendido. Ele deu de graça algo que tinha muito valor. Sabe, da mesma forma, por causa de algo passageiro, por causa de uma circunstância momentânea, por causa de algo que a tua fé não está sendo forte o suficiente para te fazer levantar o rosto e olhar lá para frente, onde Deus está te chamando, talvez você possa estar entregando de bandeja algo que você levou a vida inteira construindo. Talvez você está dando de graça aquilo que tem um valor inestimável. Mas Deus quer te levantar e quer que você ouça Ele. Deus quer que você tenha fé e que você olhe com os olhos da fé. Que você, ainda que você não saiba para onde você está indo, que você conheça quem está te levando lá. Porque se você conhecer quem está te levando lá, você vai de olhos fechados. Não é assim quando a gente é criança? Os nossos pais colocam a gente num carro e falam, nós vamos viajar. Você dorme, quando vê, você vai acordando, fala, já chegamos, não, faz só 5 minutos você dormiu. Daqui a pouco você dorme e quando você vê, você está lá no lugar que teu pai falou. É assim com o seu pai, assim é com o seu Deus. E o mundo dos negócios faz com que a gente tenha um coração duro, que a gente fique querendo ser muito esperto, muito inteligente, e é preciso mesmo. Mas essa inteligência, essa esperteza, ela tem um lugar onde ela para. E esse lugar é nos pés do Senhor. Enquanto a gente continuar querendo dar murro em ponto de faca, no sentido de ser teimoso, de ser arrogante, de ser soberbo, a gente vai estar perdendo a oportunidade de ver aonde o Senhor quer nos levar. E nessas reuniões do impacto, você precisa
chegar aqui com o coração aberto. Você precisa chegar aqui com o coração humilde, porque o Senhor vai falar com você. Mas Ele vai falar de formas que você nunca pensou. Aliás, se você tivesse pensado, você nem precisaria ouvir. Ele vai quebrar os seus paradigmas. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 1 e 2, Paulo fala que Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios desse tempo. Ele vai fazer de uma forma maluca. Mas é dessa forma que você vai falar, foi Deus. Porque aí não tem como você ficar soberbo. Só Deus poderia ter feito assim. E é isso que eu profetizo na sua vida, nas respostas das suas campanhas. Que Deus faça algo muito doido. Que ninguém possa dizer que foi você que fez, que foi a tua inteligência, que foi a tua experiência. Que fique claro que foi Ele. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos. Que eles, nessa noite, eles recebam a revelação da sua palavra. Que essa palavra que foi ministrada sobre soberba, sobre humildade, sobre fé, sobre discernimento, que ela entre, Senhor, quebrando todas as mentiras, Senhor, que foram construídas no nosso interior. Em nome de Jesus, Senhor, que toda soberba caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, um coração humilde, um coração, Senhor, que reconhece que nós não somos nada, que reconhece que nós não temos o poder sobre o amanhã, nem sobre o daqui a pouco, que reconhece, Senhor, que a nossa vida está em Suas mãos e sempre esteve. Um coração que reconhece que toda boa dádiva vem do céu. Ainda, Senhor, os ímpios, tudo aquilo que eles colhem de dádivas, eles estão colhendo do Senhor, porque a Tua palavra diz que o sol nasce sobre todos, que a chuva cai sobre todos. Mas existe uma diferença, Senhor, entre os ímpios e aqueles que creem e temem o Senhor. É que tudo aquilo que fazemos tem um propósito de engrandecer o Seu nome e não o nosso. Tem um propósito de glorificar o Seu nome e não o nosso. Tem um propósito de fazer a Sua vontade e não a nossa. Tem o propósito de engrandecer o Seu reino e não o nosso. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse entendimento. Ajuda-nos, Senhor, dando-nos revelação, para que em nome de Jesus nós possamos caminhar nessa direção, ouvindo aquilo que o Senhor está nos dando direção para fazer, para seguir. E em nome de Jesus, e que sim, Senhor, tudo que a gente fizesse prospere, assim como diz a Sua palavra. Desde que, Senhor, a gente medite na Sua palavra e que a gente não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Assim como o Senhor disse para Josué no capítulo 1. Em nome de Jesus, abençoa todos os negócios, Senhor, que já estão operando. Abençoa aqueles negócios que estão nascendo, Senhor. As ideias que o Senhor tem colocado no coração dos seus filhos. E que, Pai, diante, Senhor, da Tua palavra, diante, Senhor, do propósito correto, os seus filhos possam ser prósperos, Pai. Muito prósperos, ricos, riquíssimos. Mas que a riqueza, Pai, seja apenas um sinal da prosperidade que eles têm. Que se expande, Senhor, para a família. Que se expande para todos os relacionamentos. Que se expande, Senhor, para o relacionamento que eles têm com o Senhor, consigo mesmo. Que eles sejam prósperos na alma, que eles sejam prósperos no espírito, que eles sejam prósperos, Senhor, na família, que eles sejam prósperos, Senhor, na sociedade, que eles sejam prósperos, Senhor, em todos os relacionamentos, que eles sejam prósperos, Pai, profissionalmente, que eles façam, Senhor, aquilo que o Senhor deu a eles dom para fazer. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Senhor. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com os seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa.
é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.